Dar um título para um espetáculo é como decifrar um enigma. Era preciso dar um título, mas não poderia ser um substantivo, uma imagem que aparecesse claramente na mente das pessoas. Era preciso um título, uma palavra apenas, que tivesse elementos do espetáculo, mas não fosse um sentimento propriamente. Mas um adjetivo sim. Uma palavra apenas que refletisse desafios que pretendíamos com o próprio espetáculo. Uma palavra que em si fosse uma experiência, uma sensação. Uma palavra que fosse um som. Oco. Uma palavra curta que não dissesse demais. Um título que revelasse e não revelasse a peça. Oco. Um título que, afinal, seria o único texto do espetáculo. Porque ao optar por um espetáculo que não tem texto, o título é a totalidade do texto, e mesmo assim é um texto que não será jamais pronunciado em cena. Oco é um estado. É algo que existe com uma característica do que não existe. Oco não é apenas vazio. É difícil dizer quando e onde começa um processo de criação. Colocamos muito de nós dentro de uma criação artística, de conhecimentos, de experiências. Parir um espetáculo coletivo significa misturar muitos DNAs, muitas histórias, muitas leituras, muitas sensibilidades. Também muitas dores. De certa forma, Oco nasceu de angústias coletivas. Oco nasceu no Brasil de 2019. O novo espetáculo que a gente estava propondo com o Tucci, o espetáculo Oco, foi resultado de um processo de pesquisa que envolveu professores, pesquisadores, artistas profissionais, estudantes, artistas amadores, pessoas da comunidade. De certa maneira, Oco é uma resposta a um nó que atingia e que estava entalado na nossa garganta. Diante de um momento tão difícil politicamente e economicamente, onde o cotidiano estava muito pesado, difícil, as relações familiares e as amizades, muita coisa se rompendo, a Oco veio como uma resposta poética, uma tentativa de lidar com aquele contexto que estava tão difícil. O Tucci é um projeto de extensão universitária da UTF-PR, criado em 1972. O espetáculo anterior do Tucci tinha sido criado em 2013, com nova temporada em 2014. O grupo ficou fechado de 2015 a 2018, pela primeira vez na sua história, por uma decisão da gestão do campus naquele momento. Oco foi um espetáculo de retomada. Por um lado, um renascimento. Por outro, uma continuidade. Babel foi o espetáculo produzido pelo Tucci com recursos do Proext, um projeto do governo federal de 2012 e 2013 para apoiar projetos de extensão. Com os recursos do edital, nós pudemos manter um grupo de alunos bolsistas de 7 cursos de graduações diferentes da UTF-PR, além de um elenco composto por pessoas da comunidade e da universidade. Babel foi um projeto grandioso, foi intenso e foi incrível. Festivo como pássaro, canoro, canto, às vezes sou corvo e cotovia. Ismael, em 2013, me convidou novamente para fazer parte do elenco com o espetáculo Babel, que foi um projeto muito bacana que ele fez reunindo alunos de várias áreas da universidade para a criação da sonoplastia,
do cenário, figurino do espetáculo. Então foi muito bacana, tinha uma super produção. Existem alguns fundamentos em comum entre Babel e Oco. O interesse por imagens marcantes e impregnantes, a ação sensorial sobre o espectador e o movimento. Meu primeiro contato com o Tucci foi por volta de 2006, quando eu ainda era estudante de engenharia civil lá da UTFPR, e eu vi um cartazinho de um workshop que ia ter de teatro. Eu nem sabia que tinha teatro dentro da universidade. E fui participei do workshop 1, do 2, do 3, e depois disso fui convidada para fazer parte da companhia, do grupo, do Tucci. E já em 2007 a gente apresentou o espetáculo Bodas de Sangue, que foi meu primeiro espetáculo com o Tucci. Então foi uma experiência muito enriquecedora, muito bacana. E em 2008 apresentei junto com o Tucci o espetáculo Burrei, e em 2009 o espetáculo A Breve Dança de Romeu e Julieta. E nesse espetáculo eu fui a personagem da Ama. Foi um espetáculo que tinha um elenco bem grande, inclusive o Levi Brandão, que fez a cenografia do Oco. Ele estava presente nesse espetáculo como elenco, como ator. Esse espetáculo tinha várias peculiaridades, para mim, pelo menos várias coisas que foi a primeira vez que eu estava trabalhando esses elementos. A primeira questão foi que esse espetáculo foi apresentado numa praça, na Praça Eufrásio Correia, que era sem falas. Então a gente tinha somente a nossa expressão, né, o figurino ali, o visual, a expressão corporal e facial, para contar a história, né? Mas a facilidade é que a história de Romeu e Julieta, grande parte do público já conhece, diferente do que acontecia em Oco, por exemplo, que Oco, além da gente não ter falas, a gente também usava uma máscara. Então a gente não tinha expressão facial, tinha somente a expressão corporal, e o público não conhecia a história do nosso espetáculo, né? A história estava sendo passada pela primeira vez para o público. Então foi um trabalho muito mais minucioso de lapidação do movimento do dedinho, da inclinação da cabeça, né, no Oco. Só que a vantagem é que no Oco era um formato de teatro, né? Então o público dentro de um teatro está muito mais focado ali e consegue ver muito mais detalhes. Então foi um trabalho bem mais detalhista de decupagem do movimento mesmo. Enquanto que na Breve Dança de Romeu e Julieta era uma coisa mais visual, mais para chamar atenção, uma coisa grande, né, para que o público não perdesse o interesse, não começasse a ouvir o cachorro latindo ao invés de ver o espetáculo. Tive a oportunidade de trabalhar como ator, um espetáculo todo clownesco, sem texto, feito na praça, ao ar livre, muito interessante. E depois eu fiz a pós-graduação em cenografia e também depois eu cursei o curso de artes híbridas. Então eu já venho uma parceria aí de algum tempo, com outros trabalhos, e sempre trocando ideias, sempre tentando fazer mais alguma coisa junto. E dessa vez ele convidou, eu tinha a condição, tinha muita vontade de trabalhar e aceitei o desafio. Foi muito gratificante participar do Oco. Em 2016, o Ismael me convidou para participar do elenco do projeto do espetáculo Esperança, né? Um espetáculo também sem texto, com diferentes linguagens do teatro do movimento. Conheci o Ismael na pós-graduação, especialização em artes híbridas, no qual ele era professor. Essas experiências, né, que a gente teve anteriormente, né, eu acho que no espetáculo Oco a gente trouxe essa bagagem, né, do projeto Esperança, né? Tanto na música, no figurino, essas linguagens, todos esses experimentos, como se fosse um embrião mesmo para Oco. Eu tomei contato com a UTFPR pela primeira vez em 2013, quando eu cursei a especialização em cenografia, ocasião em que também eu conheci o professor e coordenador Ismael Scheffler. Depois ele me convidou para fora da universidade uma parceria artística. Então, na ocasião, quando ele dirigiu o espetáculo Esperança,
Ele me convidou para criar e desenvolver a cenografia, os adereços e os figurinos do espetáculo Esperança, ocasião também em que eu conheci a Karina e a Ágata. Então ali foi o nosso primeiro trabalho, a nossa primeira parceria profissional e criativa. Graças ao apoio da direção do campus, do professor Schiffler e da professora Rossana Final, foi possível termos recursos e ampliarmos a equipe de trabalho para OCO e contratarmos alguns profissionais. Poder trazer alguns ex-alunos dos cursos de especialização aqui da UTFPR trouxe uma abertura maior de comunicação e uma liberdade grande de diálogo criativo. E eles também compreendiam muito bem o papel pedagógico que o TUT desenvolve. Vai dar uma pedrinha. Eu trabalhei como professor substituto na UTFPR em 2009, 2010, na graduação em Educação Física. E nessa época eu trabalhava com um circo, mas numa pegada mais voltada para acrobacia, para técnica corporal, ou seja, uma abordagem que era mais nesse campo da educação física, de desenvolvimento de habilidades e condicionamento físico, do que aquilo que eu trabalho hoje em dia, né, e que foi a grande colaboração, né, que essa parceria com o Ismael teve nesses estudos relacionados ao circo. Na época, havia um núcleo de cultura no departamento de extensão. Eu fiz vários projetos ali de extensão, de iniciação ao circo para a comunidade. E só que nessas reuniões que nós tínhamos, né, junto com outros profissionais de outras áreas, de artes do movimento, em especial, né, que é as nossas principais trocas ali, o Ismael me provocou a fazer um espetáculo de fim de ano. E eu fiquei incomodado com isso porque eu nunca tinha feito, né, algo parecido. Mas ao encarar esse desafio, né, surgiu uma oportunidade, abriu-se um caminho, uma perspectiva de trabalho que foi muito curiosa para mim. E que eu passei a provocar muitas vezes o Ismael, e o Ismael passou a me provocar durante muitos anos seguintes ali, né? Afinal, a gente foi conseguir realizar essas provocações da forma mais consistente. Então, o espetáculo OCO ele foi um desafio, né? Em pensar um circo, uma técnica circense que fosse mais sensível e mais aberta para esse veio artístico, para essa expressão, para como que eu posso moldar essa técnica a serviço da expressão. E por outro lado, para o Ismael, acho que talvez uma relação do teatro mais íntima com técnicas corporais de maior complexidade e de maior dificuldade. Quando eu pude voltar para o TUT, a primeira coisa a fazer foi decidir a linha de pesquisa que o próximo espetáculo teria. E essa parecia a oportunidade ideal para que o Bruno e eu pudéssemos então desenvolver finalmente um projeto prático de um espetáculo. Ele tendo a disponibilidade, isso foi decisivo para essa parceria que levou à produção de OCO. Envolver a acrobacia e o circo no teatro não tem nada de novo. Há pelo menos 100 anos, Jacques Copeau na França propunha isso, Meyerhold na Rússia, Gordon Craig na Itália. Nas primeiras décadas do século XX, na Europa, muita gente estava interessada em renovar o teatro, o trabalho do ator e da atriz, e o treinamento corporal técnico na ginástica e circo foi considerado muito importante. Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, a gente vê que existe bastante atenção para essas questões de como tornar o ato circense com uma potência poética mais variada, eu diria variada. As técnicas circenses, as práticas do circo, elas já têm uma potência expressiva por si só, porque é fazer o extraordinário. Só que o que mais a gente pode explorar para além do extraordinário, ou de que outras formas a gente pode explorar esse conjunto de técnicas corporais, de práticas circenses ali, para dar outros sentidos. E acho que isso retrata bem o circo contemporâneo, o circo na contemporaneidade, digamos assim. A coreógrafa alemã Pina Bausch foi uma das precursoras de dança-teatro do mundo. O trabalho dela é um trabalho muito relevante para o teatro contemporâneo, né? Porque é um trabalho que trouxe várias linguagens, né, para a cena, né? Então ela trouxe
artes visuais, ela trouxe cinema, ela trouxe dança, teatro. Então ela foi chamada, né, para ser coreógrafa do Balé Municipal de Wuppertal, na Alemanha, uma cidade do interior da Alemanha. Ela trouxe essas ferramentas para inovar o teatro naquela época, né? Quando falamos sobre teatro físico ou teatro do movimento, um nome muito importante é o de Jacques Lecoq. Lecoq teve a sua formação inicial em educação física e foi se aproximando de artistas que partiram das experiências de Jacques Coupeau. Então, nesse contato, ele foi desenvolvendo, aperfeiçoando, captando outras referências e desenvolvendo uma pedagogia que hoje em dia é difundida em todo o planeta. De Lecoq, a gente tomou alguns princípios, entre vários que eu posso citar no espetáculo. Um deles é a decupagem do movimento. Outro é pensar sobre os movimentos básicos, a análise dos movimentos básicos de caminhar, das ações de puxar e de empurrar. E também pensando sobre a questão das atitudes corporais e como elas são dotadas de dramaticidade. E também o princípio da acrobacia dramática. Tudo isso serviu de base para a gente pensar o trabalho corporal e a criação do espetáculo. Quando a gente pensa em teatro de animação, teatro de formas animadas, teatro visual, a gente está pensando num tipo de teatro que envolve muitas técnicas. E talvez por isso seja tão difícil a gente encontrar um nome específico para o que a gente faz. Então a gente pode ter um espetáculo que tenha bonecos de um tipo de técnica só, por exemplo, bonecos de manipulação de fio. Mas a gente pode ter um espetáculo que tenha várias técnicas diferentes. Além disso, eu acho que uma grande diferença é o trabalho das atrizes e dos atores dentro desse espetáculo. Hoje em dia a gente tem atores que não são tão mais escondidos, né, atrás do capuz ou na empanada. A gente tem atores que estão presentes, que às vezes ocupam uma função de personagem e que criam uma relação com o boneco, que é muito rico para o espetáculo, para a dramaturgia e como trabalho também. É um desafio você descobrir como você tem uma relação com aquele objeto, como você se coloca em cena, quem é você, o que você está fazendo ali, que eu acho que é a pergunta mais importante que a gente se faz sempre na criação, né? Quem sou eu, quem é esse boneco, o que a gente está fazendo nesse espaço. E dentro do oco, além disso, as atrizes elas têm um trabalho corporal muito intenso. E isso também borra um pouco essa dificuldade que a gente tem de entender qual é o nome que a gente dá. Porque à medida que a gente tem um trabalho corporal intenso, que a gente tem acrobacias, que é o caso das meninas, a gente vai entendendo que esse teatro permite que a gente navegue por várias direções e com várias técnicas diferentes. E esse é um espetáculo mais híbrido e mais rico também, ao meu ver. Dentro do oco, eu entrei como consultoria de construção das marionetes. O Ismael tinha essas ideias, a gente se reuniu e começou a entender o que esses bonecos tinham que ter de estrutura para atender o que seria feito no espetáculo. Geralmente é assim que a gente trabalha, a gente vai tentando buscar aonde esse boneco vai se encaixar no corpo da atriz, ou em que estrutura que ele precisa ter no palco para que ele seja possível. E além disso, claro, a plasticidade do boneco, que é a gente entender que forma que ele tem, o que ele quer passar para a plateia. Porque apesar de ele ser uma figura estática, né, ele é uma escultura, ele tem que ter linhas que possam jogar com iluminação. E isso, a partir das ideias que o Ismael tinha, a gente foi trazendo referências e buscando essas formas. Gritos, lamentações, aparições, surpresas, golpes teatrais de todo tipo, beleza mágica das roupas feitas segundo certos modelos rituais, deslumbramento da luz, beleza encantatória das vozes, encanto da harmonia, raras notas musicais, cor dos objetos, ritmo físico dos movimentos, cujo crescendo e decrescendo acompanhará a pulsação de movimentos familiares a todos. Aparições concretas de objetos novos e surpreendentes, máscaras, bonecos de vários tamanhos, mudanças bruscas da luz, ação física da luz que desperta o calor e o frio, etc. Essa lista de recursos para o espetáculo foi proposta por Antonin Artaud em 1938 no livro O Teatro e Seu Duplo.
De Artaud, a gente também tomou vários princípios para o nosso espetáculo, considerando essa ideia da ação sobre o espectador, a ideia de imagens fortes que poderiam envolver e roubar a nossa mente, nos conduzir a outros níveis, a outros estágios. E a partir disso, a gente também tomou muitas inspirações para o espetáculo. O trabalho com máscaras é um elemento muito importante dentro da pedagogia de Jacques Lecoq. Quando nós pensamos na máscara neutra, é um elemento central que possibilita com que o ator desenvolva uma percepção maior da sua capacidade expressiva corporal. Para quem está assistindo como espectador, faz com que o nosso foco mude da expressão facial para a expressão corporal. E isso faz com que se revele movimentos mínimos muito potentes, como a respiração, o olhar, e ajuda num trabalho de limpeza do movimento corporal. Trabalhar nesse processo do oco foi uma experiência nova para mim como assistente de direção, nunca tinha trabalhado ainda, junto com o Ismael, né, uma aposta que a gente resolveu fazer e acho que deu certo. Como preparadora corporal também desse elenco maravilhoso. Foi uma experiência muito, muito interessante, porque ninguém sabia onde ia dar, onde ia chegar. Tinha umas intuições, mas ninguém sabia. Muitas vezes eu trabalhei sozinha com as meninas, né? O Ismael às vezes dava umas coordenadas, assim, mas me deixou bem livre, né, para trabalhar com elas. Isso foi muito bacana, porque elas também eram muito receptivas ao meu trabalho. Então foi muito gratificante ver o resultado disso, né? Porque é como se a gente trabalhasse com fragmentos de experiências. E eu pude trazer o que eu venho buscando como pesquisa, como artista, né? Que é esse trabalho de dança-teatro, trabalho de consciência corporal, trabalho de corpo no teatro, teatro de movimento. Bem, o trabalho corporal em oco, né, foi desenvolvido por mim, pela Karina e pelo Ismael, né, nós três dialogando constantemente. Então a minha contribuição principal ali foram muitos jogos circenses, né, que são atividades ali lúdicas de brincar com o corpo e explorar o corpo a partir dessas perspectivas de circo. Ao invés de pensar numa técnica em específico que eu vou pedir para que as artistas reproduzam, eu pensava mais em princípios de movimento, em padrões mecânicos que eu vou explorar criativamente, deixando as artistas jogarem com aquilo. O que eu trabalhei bastante foi com os fundamentos técnicos de como criar acrobacias coletivas, como se apoiar no outro, como criar equilíbrios, como criar locomoções em que você depende de um outro corpo, de uma outra pessoa para que isso daí aconteça. E como que isso daí, que cara isso daí tem, qual que é o potencial expressivo que isso daí tem, e essa foi a grande contribuição nessa jornada aí do Ismael, né? Ele ficava de fora, olhando os ensaios que eu estava conduzindo mais de perto e mais atento às questões de segurança, de técnica, de efetividade do movimento, de variedade dos movimentos também. E ele estava de fora olhando para aquilo e pensando assim, nossa, mas isso aqui pode representar isso, aqui eu consigo ver um significado tal, talvez a gente possa explorar um caminho poético por aqui, por ali. E isso daí foi uma grande sintonia que a gente encontrou pro trabalho e que fez o espetáculo oco acontecer, na minha perspectiva, pelo menos na minha opinião, não sendo nem uma coisa nem outra, mas sendo uma produção artística mais livre dessas caixinhas de onde enquadrar essa produção. Essa gente, Rebeca, tá? Vai tudo rapidinho. Isso, ó, calma, o joelho aqui, a mão é aqui, ó. Isso aí, joga o joelho um pouquinho mais, aqui, tá? Você vai empurrar ela um pouquinho pra frente. Vai cair. E vai puxar ela pra baixo. Deixa eu ajeitar meu corpo. Aí. Entendeu? Você puxa um pouquinho pra frente, um pouquinho pra baixo.
Passo bem. Abre lá, Júlio, deixa. Aí, boa, e passo. Tá. O passo pode ser firmar o de trás e trazer para trás e da frente, tá? É mais fácil. Sim. Ó, presta atenção, vocês vão ter que amortecer aqui, ó, tá? É isso que vocês têm que fazer. Braço firme e amortece o impacto na coxa, ó. Os ensaios do espetáculo Oco aconteciam 3 vezes por semana. Eram por volta de 3 a 4 horas de ensaio por dia, então por semana dava umas 10, 12 horas de ensaio. E a gente não tinha a menor ideia do que ia ser o roteiro, do que ia ser o espetáculo, de como que ia ser qualquer história, quais eram as cenas que iam acontecer, né? Porque justamente o espetáculo foi sendo criado a partir do trabalho corporal, a partir das acrobacias e das cenas que foram sendo montadas nos ensaios, propostas lá pelo Bruno e pela Karina e pelo Ismael, e com o crivo, né, com o olhar clínico ali do Ismael, para propor e dar um encaminhamento ali mais específico. Mas eu acredito que se a gente soubesse da história desde o começo, se o elenco já tivesse certinho a ideia do espetáculo todo, não iria sair uma coisa tão rica, tão bonito, tão completo. Porque justamente por a gente não ter noção do que ia ser passado, de qual ia ser a história, a gente criava as cenas a partir do nosso conhecimento, de diferentes intenções. A gente tentava fazer o exercício que era proposto de várias formas diferentes. E isso trouxe uma riqueza, uma essência para o espetáculo. As cenas mesmo e o espetáculo mesmo só ficou pronto assim, semanas antes da estreia. Então a gente trabalhou praticamente o tempo todo como se fosse com uma máscara, né? Sem saber o que ia ser, como é que ia ficar o espetáculo. E a gente só descobriu semanas antes, e que daí a gente lapidou mais ainda cada cena. Mas tudo foi costurado ali bem no final do processo. Então o processo todo foi muito livre, foi muito aberto, né, para a criação mesmo. Isso foi, acho que, crucial para Oco. As ideias iniciais do espetáculo eram bastante simples para a história. Seria um grupo de pessoas que viviam unidas, em harmonia, e que a partir de intervenções externas, de criaturas, de monstros gigantes, esse grupo iria sendo desfeito nessa sua harmonia. E a ideia era que fosse uma viagem, um processo, um trajeto, e que teria então essas etapas de desconstrução. A partir disso, comecei a buscar algumas referências de imagens de pintores e escultores, trazendo algumas referências que trouxessem expressões que fossem interessantes para o espetáculo. A gente pode citar o Goya, com as pinturas da fase negra, muito expressivas, né? Especialmente a pintura de Cronos devorando os filhos, Portinari, com a pintura Os Retirantes, que dirigem aqueles olhares interrogativos para quem vê a peça, o Grito, do Edvard Munch, que a gente pode também relacionar com o Grito do pintor equatoriano Osvaldo Guayasamín, que também trabalha com uma expressividade das mãos muito grande, que também lembra as esculturas de Rodin e os desenhos de Rodin, com mãos e corpos, né, muito expressivos. As figuras amalgamadas, enroladas, envolvidas, que a gente tem do Gustav Klimt, né, são algumas dessas referências que pontuaram o trabalho. E também lembrando da Pietà, do Michelangelo, que é uma composição muito icônica na nossa cultura e que foi muito importante para dentro do espetáculo. Uma das escolhas também é que o espetáculo trabalharia com uma mistura de linguagens. Então a gente estava nessa vertente de envolver o teatro com o circo, trazendo elementos de dança-teatro, trazendo o teatro de formas animadas,
através dos bonecos, das máscaras, e tentando explorar bastante a plasticidade da cena. Então essa narrativa ia ser construída sem falas, a partir de imagens e a partir de uma trilha sonora que remarcaria o espetáculo como um todo. Dentro do nosso processo, a ideia foi como que de encontrando figuras e trabalhando num processo de colagem. O espetáculo não foi criado de maneira linear, ele tinha uma narrativa muito singela, e a partir de achados de movimentos que a gente pesquisava em vários momentos do espetáculo, em diferentes contextos, ou através de pesquisa sistematizada, de exercícios, a gente foi construindo diferentes cenas, e isso foi sendo costurado, foi sendo colado para criar essa narrativa. Sem dúvida nenhuma, uma das cenas em que mais tempo a gente trabalhou foi a cena que a gente chama de Caminhada da Montanha, que foi uma sequência muito grande de movimentos no ar, né, da personagem caminhando por cima de outros corpos, que envolveu um trabalho de montagem e remontagem bastante contínuo dentro do nosso processo de trabalho. Trabalhar com eles, na verdade, foi um desafio pra mim, porque eu nunca tinha feito nada parecido. Eu nunca tinha feito teatro físico, pra falar a verdade, mas o jeito que o Ismael conduziu foi muito legal. A gente teve nos ensaios muitas coisas sobre respiração, Eu lembro que ele falava de olhar com partes do corpo, de você olhar com o peito, olhar com as mãos. E a gente foi aos poucos transferindo isso para os bonecos. Então, em vez de eu olhar, era o boneco que olhava. Em vez de eu respirar, era o boneco que respirava. E a gente foi começando a trabalhar como que cada boneco respiraria, como cada um se moveria. E foi um processo muito interessante, sabe? De aprender mesmo a transferir essas coisas para um objeto inanimado e dar vida para eles. Porque, além de dar vida para esse objeto, eu também aprendi muitas coisas que eu poderia trabalhar no meu corpo. Porque daí a ideia é que vai vir esse outro gigante e ele vai comer, né? Então eles se juntam e aí vem um pouco o Babel. Quando tem uma cena que a mãe grita em Babel, que ela fala, o que vocês pensam que estão fazendo? E as quatro se juntavam. Então aí pegaram essa mesma imagem, eles se juntaram e se protegeram, né?
e o gigante ronda. E a hora que ele vem com a mão para pegar um outro personagem, uma das outras meninas, ela põe o braço dela na frente e o gigante pega ela. Eu tive bem no início do trabalho, então eu fui ver o espetáculo já pronto na estreia e eu fiquei super feliz do trabalho que foi realizado e de ter feito uma pequena participação, mas ajudado na construção desse espetáculo. Eu acho que ele é super importante no contexto que a gente está. E também o fato dele ser feito por mulheres em cena, para mim é algo que me enche de alegria, assim, ver mulheres, atrizes manipulando e fazendo um trabalho tão intenso corporalmente. E além de ver os bonecos em cena brilhando também, que claro é a minha área e é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de ver em cena. Então eu sou super feliz de ter participado e espero que venham outros. Uma das coisas que a gente tinha de possibilidade de uso naquele palco é o ciclorama, aquele fundo branco que depois você trabalha com as cores, e permite com que cada cena seja pintada com um fundo diferente. Então qualquer objeto que você põe na frente, ele vai ressignificando porque o fundo muda de cor e a nossa percepção do objeto também muda. Outra coisa interessante para trabalhar com a luz é que normalmente usa-se a caixa preta no teatro e o corpo no centro iluminado. E eu propus que a gente colocasse toda a vestimenta do teatro com papel craft. Então, ao invés de termos as pernas pretas, as bambolinas pretas, a rotunda, a gente tinha tudo com papel craft, que quando a luz toca esse papel, ele colore muito mais do que se fosse o preto que absorve a luz. Então, com pouca quantidade de luz ou com pouca quantidade de cor, aquilo já preenche o palco. Isso a gente teve que trabalhar junto com o Wagner, né? Objetos grandes, aparentemente pesados, mas que se movimentam. Isso também gera um certo temor de que aquele troço desabe, eu não sei. Isso talvez deve casar no público também quando vê aquilo se mexendo. Será que é isso mesmo? Tá certo? Tá se mexendo ou tá caindo, né? Então, não vai cair, mas essa sensação de que pode cair não é pesado, mas a sensação de que pode ser muito pesado. Fica também essa coisa do suspiro da respiração. O diálogo com o corpo das atrizes, que tem isso o tempo todo, a coisa do equilíbrio, a cena da montanha no final, onde elas estão por um triz de cair, e aquilo não é só na história que elas estão contando, mas é literalmente no corpo, porque elas estão totalmente concentradas em ajudar umas às outras para que não caiam, de fato. Em cima da gangorra também, que tem essa coisa de você trabalhar e ser gracioso, mas o corpo está o tempo inteiro em desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que a gente fique em suspense, né? Então essa coisa do circo, que tem uma linguagem corporal muito forte, talvez inicialmente tenha tido também muita influência na composição do espetáculo, tem esse suspense, né? Você observar coisas que te fazem ir até que você às vezes relaxa, às vezes não, mas esse suspense que vai criando tem a ver com o desequilíbrio, tem a ver com essa suspensão dos corpos, dos objetos grandes, talvez até dos bonecos, se for pensar, né? Eles, quando entram, é sempre um suspense, sempre um desequilíbrio. E o que vai acontecer? Esse grupo se equilibra, daí já vem um desequilíbrio. Ele equilibra, já vem um desequilíbrio. Sobre a luz do espetáculo Oco, do Tucci, da UTF-PR, acho que questões assim a se destacar nesse processo criativo, primeiro que a presença muito forte do corpo, do gesto, né, as atrizes com um trabalho bastante importante e bem estruturado, bem conduzido com relação a isso, ao corpo, já que o espetáculo não tinha falas, elas contavam tudo que
contavam através do corpo e através desses gestos e dessa caminhada, dessa trajetória que elas faziam durante o espetáculo. E eu tive a incumbência de iluminar esses corpos e tentar colaborar de alguma maneira com essa condução, com a condução dessa história ou dessas histórias, nesses caminhos que elas percorriam, dos obstáculos que surgiam durante esses caminhos, enfim. E junto com a música, né, em um trabalho que tem um visual potente, mas tem um sensorial muito potente também. E aí com um cenário neutro, monocromático, a gente pode experimentar cores mais fortes, mais vibrantes, mais saturadas, a utilização do branco também em alguns pontos, algo mais seco, algo mais suave, enfim, foram possibilidades diversas dentro dessa criação, pensando nessa junção de todas essas linguagens, figurino, cenário, música, corpo e luz, fechando uma parceria, uma harmonia para conduzir essa história junto com o grupo, junto com as atrizes, junto com a direção, com a produção. Foi realmente uma experiência muito interessante, nova e muito prazerosa. Gestos, movimento, sons, interação, criação. Essas são as primeiras palavras que me vêm à mente quando penso na composição da trilha sonora para teatro. Um dos meus primeiros trabalhos com trilha sonora foi justamente em parceria com Ismael. No espetáculo Esperança, tive contato com o Teatro Sem Falas e a oportunidade de compor durante a criação das cenas. Junto com a Karina também, penso que ali já tinha uma semente do que viria a ser Oco. Mas diferente dessa trilha, que era só eu e meu acordeon, em Oco pude compor para mais instrumentos. Ao mesmo tempo que isso me trazia mais possibilidades, penso que o desafio foi traduzir aquilo que eu via nos ensaios, não só para a composição de ritmos e melodias, mas para a interpretação desses ritmos e melodias. Como explicar para os músicos a complexidade de significados que havia em cada movimento que acontecia no palco? Cada elemento que era colocado ou retirado da cena influenciava na ideia do todo. E isso acontecia de forma muito visível. Por exemplo, um som mais tenso que eu levava despertava uma gestualidade mais tensa. E um ritmo mais rápido da música também acelerava a velocidade da cena. Então havia uma escolha quanto aos sons. Quando eu observava a cena e quando eu voltava esses sons para a cena, novamente ela se modificava. Foi uma interação muito intensa. Ao mesmo tempo que tínhamos algo muito fluido, era algo que precisava estar muito bem conectado. Partindo disso, a escolha dos instrumentos e a forma de lidar com eles foi algo muito orgânico, no sentido de ser a minha interpretação sonora daquilo que eu via da peça. O resultado disso também foi depois uma interação muito próxima com o público. Mesmo eu sabendo da diversidade de interpretações possíveis, totalmente válidas, me senti muito realizada de saber que a trilha contribuiu na compreensão da trama, despertando sentimentos, gerando uma conexão com todos esses elementos que compõem tanto a cena quanto o olhar do espectador. A relação tanto com o elenco quanto com a direção foi muito boa, muito diálogo, abertura para a composição realmente em conjunto. Depois, perceber a energia do público e compartilhar desse trabalho tão significativo foi uma honra, realmente um trabalho muito enriquecedor. Minha função foi principalmente operar a trilha sonora da peça, mas também acabei ajudando como contra-regra, desde trocar figurino até movimentar um dos monstros que fazia parte do espetáculo, além de muitas outras coisas também. Mas até então eu só conhecia o teatro como espectador e nunca tinha visto como tudo isso funcionava, principalmente dessas outras perspectivas, de trás do palco, do lado, ou lá de cima mesmo de onde eu operava o som. E foi uma experiência muito bacana.
ocasião da construção do espetáculo Oco, quando eu fui encarregado na criação e acompanhamento da confecção dos figurinos do espetáculo, ali eu pude, de alguma maneira, amadurecer, primeiramente, o meu contato, a minha parceria de trabalho com a costureira, a dona Nair Scheffler, que eu já tinha conhecido lá no espetáculo Esperança, meu primeiro trabalho com a Ismael, quando ela também confeccionou os figurinos. E aqui no Oco, a nossa parceria amadureceu. Então, a dona Nair foi imprescindível, fundamental mesmo, para o desenvolvimento desse figurino, que eu considero um figurino para, como eu chamo, né, costumo me referir a esse trabalho, para corpos amalgamados. Porque, sobretudo no Oco, o figurino tem essa função de favorecer, facilitar, não atrapalhar essa dramaturgia corporal, um trabalho tão rico de acrobacias, né, de movimentos intensos daqueles corpos das atrizes, atletas, bailarinas, que é sempre muito em conjunto, né, o trabalho de um corpo com o outro. Então, quando eu cheguei para desenvolver esse trabalho de corpo já acontecia na sala de ensaio, e eu sabia que o figurino ali tinha essa função técnica de favorecer, de não atrapalhar, né? Então foi a minha primeira preocupação na escolha de materiais, na escolha dos cortes, né, dos acabamentos, que o figurino, sobretudo, tivesse essa função. E, por um outro lado, o figurino também teve uma função importante no espetáculo, que podemos chamar de caracterização da personagem, porque uma vez que os figurinos todos moldavam o corpo, né, não eram figurinos ricos em formas, né, ele era rico em modelagem, em outras questões, mas em forma não. Então, o figurino de alguma maneira também precisaria caracterizar essas personagens. E aí foi quando o meu trabalho ficou associado ao trabalho do uso das máscaras, que já era uma pesquisa do Ismael, né, da máscara neutra, quando nós decidimos fazer aquela máscara grudada na cabeça, né, que cobria toda a cabeça, e que então aí eu inseri aqueles elementos orgânicos, né, na cabeça, uma espécie de crina, chifre, orelha, enfim, que caracterizava as personagens, né, distinguiam uma da outra e também, ao mesmo tempo, não atrapalhasse, né, todas as movimentações. E esse elemento inserido no figurino foi crucial para que o espectador diferenciasse uma personagem da outra e, sobretudo, pudesse acompanhar a trilha, né, o desenvolvimento da protagonista nessa aventura, né, pela qual ela passava no decorrer do espetáculo. Oco é um trabalho poético que ele se refere à vida, ele se refere a como é que a gente lida com os nossos monstros, os monstros que me assolam, os monstros sociais, os monstros culturais, econômicos, internacionais, e como é que o meu corpo começa a lidar com isso, a minha emoção, como é que eu lido com o medo, o desespero, a solidão, a força, a união e de novo o monstro e o medo, e o que eu faço com isso e como é que a gente lida. Oco fala de como a gente lidar com a vida, e só que Oco nos fala que dá para lidar com tudo isso com arte, com poesia, com cor, com luz, com intensidade, com vibração, com energia. E Oco é especialmente um sinal, uma situação que nos mostra que, dentre as áreas do conhecimento, a gente precisa de arte para conseguir lidar com tudo isso. A gente precisa de arte na vida, a gente precisa de arte na universidade pública, discutindo arte como área do conhecimento necessária para que a vida pulse, para que a vida siga, para a gente lidar com as coisas, com todos os monstros possíveis. Para mim foi brilhante poder ter participado de um teatro em que o espetáculo todo foi sem falas, né? Que a gente pôde contar histórias e fazer pessoas chorarem e fazer pessoas rirem e levar
a caminhada do espetáculo todo, conduzindo todo o nosso público sem precisar dizer nada. Para mim foi importantíssimo também a nossa conexão com o elenco, a gente ter se dado tão bem entre todas nós, sem atritos, foi maravilhoso, assim, a gente pôde crescer uma com a outra, a gente se escutava, se observava e isso tudo somava para que o espetáculo estivesse sendo construído cada vez com mais firmeza e com mais primor, com muitos detalhes, tudo muito lindo. Bom, falar de Oco, ver e rever Oco, reviver Oco, relembrar de Oco, sempre me traz um pouquinho de tristeza e dor, mas ao mesmo tempo uma alegria imensa. 2019, que foi o ano que a gente fez Oco, foi um ano muito intenso para mim, porque foi o ano que eu decidi que eu queria viver de arte. E no meio do processo de Oco, eu acabei machucando o joelho, precisei fazer uma cirurgia, e por isso que eu não cheguei a apresentar Oco. Então foi a primeira vez que eu me vi impossibilitada de fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu tinha decidido fazer da minha vida por um problema físico. Foi muito bom, em 2019, ter em quem atrelar a minha mão quando eu tinha esse monstro para vencer ali, né? E eu digo que foi um ano muito intenso, porque eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço, eu mergulho de cara. E foi muito bom porque todo mundo ali era assim, né? Eu vi que não só eu, mas como as atrizes e todo mundo que estava envolvido naquele projeto era intenso. Estava naquele projeto, naquele processo firme, né? Isso era muito visível. E era lindo porque isso fazia com que a gente criasse confiança um nos outros, né? E como a gente trabalhava com o corpo e com acrobacias, isso foi essencial no processo, né? Porque isso fez com que a confiança viesse muito mais rápido, né? Então, tava aqui e escalou pra cá, né? E isso, como eu disse, não era só nas atrizes, né? A gente via na Agatha que fazia a música, a gente via na Karina que treinava nossos corpos e no Bruno também com as acrobacias, no Isma que estava dirigindo. E foi muito legal porque foi um processo bem criativo, né? A gente passou todos aqueles meses criando Oco e a gente viu ao final um pouco de cada um ali naquele trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste ao final do ano de não conseguir apresentar, né? Foi muito bom estar na plateia e me ver ali no palco, né? Ver um pouquinho de mim ali no todo, naquela apresentação. E eu tenho certeza que todo mundo que não estava ali no palco, mas fez parte do processo, também conseguiu ver um pouquinho de si ali naquele palco, né? Caiu. Pegamos. Tá, e agora? Ondinha. E vai lá, voando. 1, 2, 3. Faz uma dança de fora. Acho que a gente pode fazer assim, aliás, gente. E se a gente fizer assim só, ela saiu aqui, tá? Voando, passa na frente, paralelo ao público, vira para trás, faz um pouquinho aqui, para cá, para fazer uma diagonal para cá, dela voando. Fazer tipo um infinito. E uma coisa. Isso, e aí vira para cá. Assim, meu Deus. Nossa, vai fazer um 8, né? Saiu daqui, foi para lá, fazer um infinito e veio aqui para ser rolando. Porque eu acho que como eu cheguei ao TUT e pude vivenciar essa experiência, né, de estar acompanhando toda a peça, passo a passo, desde a formação do inicial do elenco até o momento da desmontagem do palco, né? Eu pude acompanhar tudo isso e foi de uma forma muito natural. A gente foi criando uma sinergia, né? Um processo muito bacana e poder fazer esse trabalho de fotografia e filmagem, porque é um trabalho que acaba sendo invasivo, né? Dentro daquele espaço, tá? É uma câmera, é algo a mais, né, que está lá, e a gente conseguiu transformar isso de uma forma extremamente orgânica mesmo, né? Fazia parte daquele ambiente. Foi um processo extremamente bonito ver o nascimento de Oco. Então foi um convite
a confiança. Isso foi, acho que um dos pontos fortes de todo o Oco, né? Do sucesso do Oco foi a confiança. Quando a gente fala em outro, a palavra oco, que o Ismael escolheu ali pro título, ele ressoa muito, né? Como é que eu me preencho com o outro, né? Qual que é o oco que ressoa em mim, que busca um recheio, né? Um preenchimento na relação com o outro. E eu acho que é isso que trouxe, né? Quando eu fui assistir o espetáculo na estreia, assim, isso que me tocou mais ali, porque eu vi isso daí acontecendo, né? E vi que aquilo que eu olhava muito antigamente, como eu falei lá no começo, como técnica corporal circense, ela tem uma densidade tão especial ali que, quando acontece em cena, ele traz muita poesia para uma situação humana de sobrevivência. Né? Porque quando a gente está em cima, né, está jogando com o risco, está flertando com o risco nessas produções circenses, você está pondo isso, né, você está pondo tua segurança em risco ali também. Então, se trata também de uma jornada compartilhada com o espectador e que toca muitos assuntos de sobrevivência, de dificuldade, de superação e assim por diante. Oco. É uma coisa que está faltando. Falta ser preenchida. É um oco. Um vazio, podendo ser o vazio da perda, que o espetáculo trata muito. O buraco que fica dentro da gente quando roubam, quando tiram uma coisa que é nossa. Esse é um oco. Mas o oco que mais me chama a atenção ali no espetáculo é esse vazio que está entre uma mão e outra. No fim, as mãos vão se unindo. Então existe essa coisa de preencher esse vazio. Ele quer ser preenchido, essa é a sensação que eu tenho. Sabe, não é o vazio por si só, é um vazio da não existência. É um vácuo. É aquele que ele precede o movimento, ele precede a ação, ele precede um preenchimento. É uma provocação para que a gente vá e preencha, para que a gente vá e tome uma ação, para que a gente vá e se posicione e se una e olhe um para os outros e veja que, apesar dos ocos que temos cada um dentro de si, isso não é o fim, isso pode ser um recomeço. O que eu mais me lembro de Oco era a harmonia que eu senti quando eu comecei a ver a peça. A harmonia entre as cores e a música, mas principalmente entre os gestos das humanas e a sensação de natureza, assim, uma sensação muito harmônica. E do jeito que foi muito harmônico, foi completamente quebrado com o horror, a aflição da entrada dos bonecos. E nesse sentido, foi uma coisa que eu fui me agarrando às personagens e elas também se agarravam. E no fim ficou só uma e eu não sabia como aquilo ia se desconstruir. E enfim, e aí dá a cena do grito. E pra mim aquela cena é só o começo. Eu entrei uma pessoa e eu sinto que eu saí de lá outra pessoa.
Em 2022, quando as atividades presenciais começaram a ser retomadas, a gente decidiu dar uma nova chance para o Oco. A gente fez contato com toda a equipe e percebemos que a gente ia precisar substituir a maioria das atrizes do elenco. Então a gente fez uma nova chamada e depois de 4 meses de trabalho, a gente reestreou o Oco em uma nova temporada. Voltar com o Oco em 2022 tinha 2 sentidos, para além daqueles que a gente já tinha vivenciado em 2019. Por um lado, a pandemia aniquilou tantas coisas e impediu tanto teatro de ser feito pela necessidade do isolamento social. Voltar com o Oco, de certa forma, era um tipo de um protesto, de uma revolta nossa diante da pandemia e de não aceitar que tantas coisas que partiram e acabaram durante aquele período também fizesse com que acabasse o Oco. E uma coisa que a gente queria também experimentar e saber é como que as pessoas, depois de tudo aquilo que a gente tinha passado com a pandemia, receberiam o espetáculo. E agora estamos em 2022 e quem disse que o Oco acabou? Já estamos aqui em temporada, com uma remontagem com um novo elenco. E Monique e Raquel, de 2019. E todas essas meninas maravilhosas, que são um elenco novo, que aceitaram o desafio de fazer esse espetáculo. A única que tinha assistido em 2019 tinha sido a Rafa, e ela nunca se imaginou estar no elenco, assim, nunca imaginou que poderia fazer parte do elenco. E foi um processo seletivo que a gente teve mais de 50 inscritos, a gente selecionou essas meninas para estarem aqui com a gente. É uma honra, um privilégio, um prazer ter elas aqui. Com essa nova temporada de Oco em 2022, aí sim a gente fechou um ciclo de uma experiência que foi muito marcante para todos nós.